Tá. Então, nós vamos começar a falar da integral imprópria, né? Então, vamos lá. Acho que eu não compartilhei, né? Então, vamos compartilhar. Ok. Então, integral imprópria. Para nós começar a falar da integral imprópria, nós temos que ver a questão, vamos olhar isso de forma geométrica, né? Primeiro, vamos ver o seguinte, vamos considerar a área da região limitada pelas curvas, né? 1 sobre x ao quadrado, 1, né? X igual a 1, x igual a 5 e y igual a 0. Então, vamos pegar essa área delimitada por essas curvas. E quando a gente fala em área delimitada por curvas, a gente tem que ver que uma área, ela é perfeita, todos os lados dessa área vão estar fechados, não vai ter nenhum lado que está aberto, tá? Principalmente aqui, né? Ela sempre é fechada em cima, né? Ela tem que ser fechada em cima e embaixo. Dos lados ela não precisa tanto, né? Já vamos ver isso, mas em cima e embaixo ela tem que estar fechada. Então vamos ver o seguinte, então 1 sobre x ao quadrado, essa curva em verde. X igual a 1 é essa curva aqui. X igual a 5 é essa curva aqui. E y igual a 0 é o eixo das abscissas. Então, ele fechou aqui. Então, a região que nos interessa, né, nossa região, é essa aqui. Né? Então, qual é a área dessa região? Um problema bem simples, a gente consegue calcular ele usando uma integral. Né? Que é a integral, né, de x variando de 1 até 5 de dx sobre x ao quadrado. Ok. Resolvendo essa integral, né, que eu tenho 1 sobre x ao quadrado, então é x na menos 2. Então vai ficar x na menos 1 sobre menos 1, variando de menos 5, melhor, de 1 a 5, então isso vai ficar menos 1 quinto mais 1, ou seja, a área vai ser 0,8. Problema simples. Agora eu vou fazer mesmo problema, vou resolver esse mesmo problema para um x igual a 10. Antes eu fazia para x igual a 5. Agora eu vou fazer um para x 10. Então eu vim até 10, até aqui, né? Então a minha área de integração é essa aqui, né? Então isso vai ser quanto? Bom, isso vai ser medido por essa integral. Integral de 1 até 10, né? Começou em 1 até 10. Mesmas continhas, eu vou chegar no valor de 0,9. Vai ficar menos 1 sobre 10, mais 1, vai ficar 0,9. Ou seja, era 0,8, né? Até aqui, né? Até aqui, essa área aqui era 0,8, né? Essa área aqui era 0,8. Daqui até aqui, nós acrescentamos 0,1. A área, ou seja, essa área aqui é 0,1. Então, o total ficou 0,9. Tá. Ok. Né? Tá. Ok. Beleza. Tá. Agora eu vou pegar, em vez de limitar, eu estava limitando ali, eu comecei com 5, depois com 10, eu vou limitar com a letra B. Esse B pode ser qualquer valor, né? Qualquer valor. Então, em vez de colocar 5 ou 10, eu vou colocar a letra B. Botei o B, e aí né, fiz menos 1 sobre B mais 1, né? 1 sobre 1 dá 1. E aí, então, a área, né, que nós temos, né, eu tinha feito primeiro até aqui, depois até aqui, mas agora eu estou pensando num B, né? E esse B eu vou fazer ele indo para o infinito. Ou seja, eu tinha colocado primeiro aqui, mas eu posso colocar lá em 100. Posso colocar esse B lá em 1000. Então, primeiro o meu B era 5, depois o meu B foi 10. Agora esse meu B é alguém que está lá.
Se o meu b for para o infinito, então eu vou pegar essa expressão aqui, né, que eu obtive fazendo essa integral. Então, se eu faço esse b indo para o infinito, o que vai acontecer? Como é que eu calculo esse limite? Né? Como é que eu calculo esse limite? Então, o 1 não tem a letra b, então esse 1 saiu para fora. Então, o b está na segunda parcela, então vai ficar limite de b indo para o infinito, de 1 sobre b. O que acontece lá do cálculo 1, né, que a gente sabe? Eu tenho uma fração e o denominador está crescendo. Eu tenho uma fração e o denominador está crescendo muito rápido. O que vai acontecer com a fração? A fração vai para zero, né? Ou seja, a gente sabe que o limite de b indo para o infinito de 1 sobre b é zero, né? Porque se eu tenho 1 sobre 10, é quanto? 0,1. Se eu tenho 1 sobre 100, tenho 0,01. Se eu tenho 1 sobre 1000, eu tenho 0,001. Então, se esse meu b for ficando cada vez maior, a minha divisão vai ficando cada vez menor. Então, se esse b vai para o infinito, a divisão vai para zero. E aí, então, eu posso afirmar que essa área aqui, ela vai valer quanto? A área vale 1. E é exatamente isso que acontece, né, gente? Se eu olhar aqui, né, no primeiro, se eu pego de 1 até 2, né, faço a integral de 1 até 2, eu vou ter x sobre x ao quadrado. Eu vou ter a área 1 meio. Se eu faço a integral de 1 até 3, eu vou ter 2 terços. Se eu faço a integral de 1 até 5, eu vou ter 4 quintos. Agora, se eu faço a integral de 1 até quanto? Até mais infinito. Ou seja, eu não tenho um limite no eixo do x. Então, é de 1 até mais infinito. De dx sobre x ao quadrado. E resolvendo essa integral, eu sei que a área é 1. Ou seja, essa integral que começa em 1 e vai para mais infinito, né, me leva a um valor real, que é o número 1. E isso é a integral imprópria. A integral imprópria é quando eu tenho um limite de integração, né? Vamos dizer assim, com problemas, acho que seria a melhor definição. Um dos limites de integração tem um problema, certo? Pode ser infinito? Pode. Isso é um problema, né? Se eu tenho uma integral que um dos limites vai para o infinito, eu vou ter um problema. Tá? Pode ser uma descontinuidade no intervalo? Pode, né? Nós não vamos trabalhar com problemas envolvendo descontinuidade, né? Eu tenho uma função e essa função tem uma descontinuidade e aí eu tenho que avaliar a integral na descontinuidade. Nós não vamos trabalhar com isso, mas nós vamos trabalhar com a integral que, né, vai para o infinito. Ou seja, ela tem um problema que um dos limites vai para o mais infinito ou menos infinito e isso é uma integral imprópria, né? Integrais com descontinuidade também são impróprias. Tá? Mas essa nós não vamos tratar. Tá, uma integral imprópria... Integrais com o quê, professor? Cortou bem na hora para mim. Com descontinuidade. Tá, perfeito. Tá? Quando eu tenho uma função descontínua, né? Por exemplo, a própria 1 sobre x ao quadrado, né? 1 sobre x ao quadrado ela tem uma descontinuidade bem séria no zero. Então, se eu não posso, se eu for fazer a integral de 1 sobre de menos 1 a 1 de dx sobre x ao quadrado, essa integral aqui ela tem um problema sério, né? Por mais que a gente vá fazer a continha aqui, vai dar uma resposta. Ah, vai dar uma resposta, mas essa resposta não tem valor nenhum. Porque, né, ela tem um buraco aqui, né? Ela é descontínua, né? Se eu botar zero no lugar do x, ela explode. Então, esse tipo de função nós não vamos trabalhar. Esse tipo de integral imprópria nós não vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar com as integrais impróprias, na qual um dos limites vai para o infinito. Tá.
Então, quando um limite vai para o infinito, nós sempre, e aí eu estou usando a palavra mais cara que a gente pode usar, que é o sempre, nós vamos tratar desta forma. Certo? Então, no lugar do infinito, eu vou colocar uma variável auxiliar, que eu vou chamar de letra B, e vou fazer essa variável auxiliar ir para o infinito depois que eu resolver a integral. Então, eu vou tirar o infinito, botar o B, resolvo a integral com aquele B, e depois que eu resolvi a integral, eu vou tomar o limite. Sim, nós vamos ter que calcular um limite no final das contas. Ah, professor, então temos que recordar tudo do cálculo? Não, não precisa recordar tudo de limites. Mas a ideia básica, o cerne, a essência, que se viu lá nos limites no cálculo 1. Tá. Se eu tiver um menos infinito, eu estou indo de menos infinito para B. Então, no lugar do menos infinito, eu faço a mesma coisa. Então, eu vou substituir por um A indo para menos infinito. Então, primeiro eu resolvo a integral de A até B e depois eu faço A indo para o infinito. Tá. Vamos começar com um exemplo aqui, uma situação. Esta aqui, né? Integral de 0 a mais infinito. Tá. O que nós vamos fazer aqui? Bom, é uma integral de substituição. Por mais que alguém vai dizer, ah, mas eu tenho uma raiz ali, o que nós vamos fazer? Ora, a raiz é o expoente na 1/2, né? Então, se é um expoente na 1/2, ok. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu daqui para cá, ora? Né? Aquela situação que a gente tem lá da propriedade das potências. Se eu tenho, por exemplo, uma base A elevado a um número x, então eu tenho A na x. E esse A na x está elevado a um número y. Então eu tenho A na x elevado na y. Então o que acontece? Lá da propriedade das potências, na propriedade potência de potência, eu tenho o quê? Que A é x vezes o y. Então, se eu tenho e na menos x elevado a 1/2, eu tenho e na menos x vezes 1/2. Ou seja, eu tenho e na menos x sobre 2. Eu poderia ter colocado já direto e na menos x sobre 2. Mas eu quis colocar assim só para dar aquele medinho, né? E que, como engenheiros, a gente tem que perder o medinho. Tá. Então, como a gente vai resolver isso? Bom, é uma integral imprópria. Então, no lugar do infinito, eu vou colocar a letra B. E se eu vou colocar a letra B no lugar do infinito, antes da integral, eu vou fazer limite de B indo para infinito. Tranquilo. Esse é o nosso problema agora. Então, isso aqui diz que o professor tem que resolver agora. Então tá. Então vamos lá. Beleza, então a primeira coisa que eu vou fazer é resolver a integral de e na menos x sobre 2 dx. Então, é a primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou resolver essa integral sem colocar limite, sem colocar nada. Bom, isso aqui é uma integral simples, uma integral da tabela, né? A linha 6 da nossa tabela, um e na u. Né? A gente viu isso já, é um e na u. Menos x sobre 2. O meu du vai ser menos 1/2 dx. Então, aqui está faltando menos x sobre 2. Então, está faltando um menos 1/2. E aí, a gente sabe que isso aqui vai se tornar e na u. Vai se tornar e na u. Vou botar uma outra corzinha. Né? Vai se tornar e na u. E aqui nós vamos poder fazer essa substituição por du, desde que lá fora eu pague para isso. Ou seja, se eu multipliquei aqui dentro por menos 1/2, lá fora eu tenho que multiplicar por menos 2. Por que menos 2? Porque menos 2 vezes menos 1/2, isso é 1. Bom, da propriedade da linha 6, o e na u, isso vai ficar menos 2 vezes e na u mais c. Ou seja,
menos 2 vezes e na menos x sobre 2 mais c. Ok. Resolvido a integral, a integral indefinida. Mas o nosso problema não é esse. Nosso problema é resolver a integral imprópria. Ou seja, o nosso problema está aqui. Integral de 0 a mais infinito, de e na menos x sobre 2 dx, que é igual ao limite de b indo para mais infinito, da integral de 0 a b, de e na menos x sobre 2 dx. Bom, nós já sabemos que a integral é quanto? Menos 2 e na menos x sobre 2, de 0 até b. A constante c não entra, né? Porque a gente já viu anteriormente que quando a gente vai estar trabalhando com uma integral definida, não precisa da constante de integração. Tá. Então, nosso problema agora é esse aqui. Né? O nosso problema é o limite de b indo para mais infinito, de menos 2 e na menos x sobre 2, de 0 até b. Como é que eu vou fazer isso? Bom, primeiro eu vou distribuir os limites que eu tenho ali, né? Limite b indo para mais infinito. De quem? Menos 2 e na menos 0 sobre 2, menos 2 e na menos b dividido por 2. Né? Então, melhor. Tá? Ao contrário, professor. Tem que começar primeiro com o b. Exatamente. Menos b. É o superior menos inferior, né? Que foi um lápis do professor. Tá. Então, tá. Então, limite de b indo para mais infinito de quem? Bom, vamos escrever aqui do lado. Estou ocupando muito espaço e talvez eu vou precisar de espaço. Então, isso aqui vai ser limite de b indo para mais infinito de quem? Menos 2 e na menos b, que divide 2, menos com menos dá mais. E na 0 dá 1. Então, 2 vezes 1, 2. Então, o que eu tenho? Né? Eu tenho um limite de uma soma. Nesta soma, somente a primeira parcela tem a variável de interesse. A variável é a letra b e só a primeira parcela tem a variável. Então, a gente mantém a primeira parcela dentro do limite e libera a segunda parcela do limite. Tá. Então, vamos fazer o seguinte. O que acontece quando b vai para mais infinito? Então, para nós fazermos uma visualização rápida, vamos olhar para o gráfico da função e na menos x. Como é que é o gráfico da função e na menos x? Aqui está o x e aqui está o y igual a e na menos x. Por que eu vou pegar o e na menos x? Isso aqui é b sobre 2. Menos b sobre 2. Porque ele tem o comportamento de um exponencial negativo, né? E aí nós podemos fazer o seguinte. Vamos recordar lá a ideia básica dos limites. Então, quando eu tenho um exponencial negativo, ele faz esse comportamento aqui, né? Por exemplo, se eu tenho x igual a 0, o meu y é 1. Né? Vamos pegar aqui, em vez de colocar x, eu vou botar b sobre 2. E aqui está meu eixo b. Tá? Então, se eu colocar, por exemplo, o 2, que valor vai acontecer? Vai ficar e na menos 1. Quanto é que é e na menos 1? Vamos fazer a continha aqui. E na menos 1. Isso deu 0,36. Se eu colocar 20, vai ficar e na 20 dividido por 2. Isso dá menos 10. E na menos 10, então vai ficar menos 20 sobre 2. E na menos 10. Isso ficou aqui na minha calculadora 4,5 vezes 10 na menos 5. Isso quer dizer que eu tenho 1, 2, 3, 4, 45. Ou seja,
E se eu botar 200? Então, se eu botar E na 200, E na menos 200 dividido por 2, vai ficar E na menos 100. Então, E na menos 100. Nossa, deu um número mais horroroso ainda. 3,72 vezes 10 na menos 44. Então, vai ficar 0,0000000. 44 zeros depois 3,72. Então, aqui tem 44 zeros. Né? Então, o que está acontecendo quando B vai para o infinito? Conforme eu vou aumentando o valor do B, né? Vou pegar lá o 200. Isso aqui vai dar um valor assim muito próximo de quem? Quando eu marquei aqui, ele está próximo de quem? Está próximo do zero. E aí sobrou 2. Assim que se faz limite. Ah, professor, então eu vou ter que ficar chutando valores? Não, né, gente? A gente tem que lembrar que um exponencial negativo, quando o x vai para mais infinito, o e na menos x vai para zero. Né? É esse raciocínio básico do cálculo 1, do cálculo de limites que a gente precisa ter. Certo? A ideia básica do limite é ver o que acontece com a função quando o x está se aproximando daquele valor. No caso do infinito, eu vou jogando para o infinito e vou vendo o que vai acontecer. No caso do exponencial negativo, ele vai para zero. Sempre, professor? Sim, o gráfico está aqui. Ó. Qualquer exponencial negativo, ele sempre vai para zero. Tá. Então, né, então, vamos fazer um portanto. Né? Portanto, a integral de 0 a mais infinito de na menos x sobre 2 dx, isso é 2. Né? Então, se eu estou indo de 0 a mais infinito, né, eu estou calculando essa área aqui abaixo, essa área equivale 2. Agora vamos ver essa situação aqui. Parecida, mesma coisa. Ah, quer dizer que é o senhor que tem que fazer, né? Então tá. Primeira coisa, eu tenho de 0 a mais infinito. Então, eu vou fazer integral, né? Integral de 0 a mais infinito. Se eu tenho a raiz dx sobre raiz de x mais 3, quer dizer que eu vou ter x mais 3 elevado a menos 1 meio. Tá? Ok. Então, 0 a mais infinito dx. Bom, como eu tenho aquele mais infinito, então eu vou fazer limite de b indo para mais infinito, então, né, eu faço limite de b mais infinito, da integral de 0, no lugar do mais infinito eu vou colocar a letra b de x mais 3 elevado ao meio de x. Ok. Então, agora o nosso objetivo é resolver a integral, o nosso primeiro objetivo é resolver essa integral. 1 meio, né, dx. Bom, isso aqui está bem claro para nós que é essa propriedade aqui, né? Se eu tomar o u igual a x mais 3, o du vai ser dx. Então, eu posso substituir isso aqui por du e eu posso substituir isso aqui por u. Então, eu tenho que a integral de x mais 3 na menos 1 meio dx nada mais é do que u na menos 1 meio du, que nada mais é do que u na menos 1 meio mais 1 sobre menos 1 meio mais 1. Menos 1 meio mais 1 é 1 meio. U igual a 1 meio sobre 1 meio. Ou seja, o meu U aqui é x mais 3, então isso aqui vai ficar x mais 3 na 1 meio sobre 1 meio. Mais C, não precisaria botar o C, porque nós não vamos usar ele. Isso é a mesma coisa que 2 vezes a raiz de x mais 3. Por que esse 2, né? Porque eu tenho x mais 3 na 1 meio. Na 1 meio, então, tem uma raiz, dividido por 1 meio. Então, isso aqui vai ficar raiz de x mais 3 vezes 2 que divide 1. Tá? Então, vai ficar 2 vezes a raiz, dividido por 1, que dá 2 raiz de 3. Ok.
Então tá. Então, nosso problema, a nossa integral indefinida está pronta. Agora vamos partir para a integral imprópria. Então, a nossa integral imprópria de x mais 3 na menos 1 meio dx era o limite de b indo para mais infinito, da integral de 0 a b de x mais 3 na menos 1 meio dx. E a gente já resolveu a integral de forma indefinida, e nós temos o quê? 2 vezes a raiz de x mais 3, isso variando de 0 até b. Tá. Então, isso aqui vai ser quanto? Vai ser o limite de b indo para mais infinito, de 2 vezes a raiz de b mais 3, menos 2 vezes, eu vou botar 0 no lugar do x, então vai ficar raiz de 3. Bom, a letra B só está na primeira parcela, então, como B está indo para o infinito, eu vou ficar com a primeira parcela. Outro exemplo. Vou finalizar, eu vou compartilhar um minutinho e já compartilho. Então nós paramos aqui. Então o que vai acontecer? Então nós temos esse problema aqui. Limite de b indo para mais infinito, de 2 vezes a raiz de b mais 3, menos 2 raiz de 3. Tá. Vamos lembrar da função raiz quadrada. A função raiz quadrada, se você for fazer a função raiz quadrada de b mais 3, a função raiz quadrada, ela tem mais ou menos esse comportamento aqui. Né? Então, eu tenho a raiz de x. Se eu for fazer o deslocamento de x mais 3, ou seja, esse zero, ele só vai acontecer em menos 3, né? Porque se eu tiver menos 3, b for menos 3, mais 3, vai ser zero. Então, ela vai ser mais ou menos assim. O que vai acontecer? Vamos ver. Se eu tenho, vamos supor que o b seja 10. Eu vou ter raiz de 13. Raiz de 13 é aproximadamente 3 alguma coisa. Se o b for 100, 103, aproximadamente 10. Se o b for 1000, 1003, aproximadamente 30, não sei se dá 31, acho que dá 31, né? O que está acontecendo? Ele vai crescendo, mas ele vai crescendo o quê? Lentamente. Se o B for 1 milhão, tá? 1 milhão, 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é aproximadamente 1000, né? Então, ela vai crescendo, mas vai crescendo lentamente. O que vai acontecer se o B for para o infinito? Se o B for para o infinito, então, se b for para o infinito, a raiz de b mais 3 vai o quê? Também vai para o infinito. Então quer dizer o quê? Que isso aqui vai para onde? Isso aqui vai para o infinito. Menos 2 raiz de 3, isso aqui vai para onde? Vai para o infinito. Se eu tirar 2 raiz de 3 do infinito, ele não fez nem... O infinito nem sentiu. E se eu tirar 1 milhão, será que o infinito sente? O infinito sente a mesma coisa, nada. Né? O infinito, se você tirar 1 trilhão, ele também continua sentindo nada. Né? Se tirar, sei lá, se você tirar 10 reais do soro, o professor já está pedindo um empréstimo. Então, o infinito, é soberano. Né? Então, o que aconteceu? A integral, ela não tem solução.
né? Então, quer dizer que esta integral aqui de 0 a mais infinito de dx sobre raiz de x mais 3, a resposta dela é mais infinito. Isso quer dizer o quê? Que ela não tem solução. Ah, professor, ela é infinito. Sim, mas infinito não é número. Isso aqui só quer dizer para mim que ela não tem solução e que isso vai explodir. Ou seja, esse mais infinito, ele é sinônimo, né? Ele é sinônimo de uma bomba atômica, né? Certo? Isso também tem um termo técnico para isso, quer dizer que a integral é divergente. Integral é divergente, né? E aí a gente vai entender a palavra divergente pelo seu antônimo, que é convergente. O que é convergente? Né? A palavra convergente quer dizer que tudo está indo para um determinado lugar. Por exemplo, esse caso aqui, a nossa integral está convergindo, ou seja, ela está indo para um lugar. Né? Então, essa integral converge para 2. E essa integral aqui diverge, quer dizer o quê? Que cada um vai para um lado diferente, né? Todo mundo foi para um lado diferente, né? Como se eu dissesse assim, todos os engenheiros civis convergiram para serem calculistas, né? Convergiram para lá. Ou você disser, aquela turma de engenharia civil divergiu, cada um foi para cá, outro foi para lá, um foi, sei lá, cada um foi para um caminho diferente, tá? Isso, e no caso da integral, uma integral é divergente porque não tem solução. Literalmente, não tem solução, não tem resposta. Tá. Vamos ver essa situação agora. Bom, essa situação agora, ela é parecida. Né? Nessa situação, nós temos um menos infinito. Esse menos infinito aqui, eu vou substituir pela letra A, né? Essa referência eu botei o A e o B, né? Eu vou substituir pela letra A e vou fazer esse A indo para o infinito. Então, eu vou resolver a integral. Eu vou resolver a integral. Eu vou resolver a integral e depois eu substituo pelo A e calculo. Opa, e calculo os limites. Então tá. Então, a primeira coisa é resolver essa integral aqui. Que eu tenho x sobre 3x ao quadrado menos 5 elevado à quarta potência dx. Tá. Bom, como eu tenho um expoente lá embaixo, eu posso fazer x sobre 3x ao quadrado menos 5 elevado à quarta potência dx. Beleza. Então, tá bem claro para nós, né, que é menos 4, né, professor? Porque está no denominador. Que eu estou tratando da propriedade 3. Então, eu vou sugerir que o u é 3x ao quadrado menos 5. O meu du é 6x dx. Então, se eu for reorganizar a minha integral, né? Eu vou reorganizar ela. Vamos pegar aqui uma outra corzinha. Eu vou multiplicar aqui por 6. Só que para eu multiplicar aqui por 6, lá fora eu vou multiplicar por 1/6, né? Porque 1/6, porque 6 vezes 1/6 dá 1. Então, eu vou ficar com, né, 1/6 da integral de quem? Né? Vou botar aqui o menos 4.
né? O 3x ao quadrado menos 5 eu substituo por u, então u na menos 4. E o 6x dx eu substituo por du, né? Então, se eu tinha 1/6 da integral de u na menos 4, eu tenho 1/6 de u na menos 3 sobre menos 3. Ou seja, eu tenho menos 1 sobre 18 vezes o u, que é quanto? O u é 3x ao quadrado menos 5. Na menos 3. Ou seja, isso aqui é menos 1 sobre 18 de 3x ao quadrado menos 5 ao cubo. Certo? Ok. Então, resolvido o problema da integral indefinida. Então, tá. Então, o nosso problema era resolver, né, menos infinito até menos 2 de x sobre 3x ao quadrado menos 5 na quarta dx. Isso aqui, então, se tornou esse problema do a indo para menos infinito, da integral do a até menos 2. E isso aqui, então, agora se tornou o problema do a indo para menos infinito, dessa integral aqui, que nós resolvemos, que ficou menos 1 sobre 18 de 3x ao quadrado menos 5 elevado ao cubo. Isso variando de 0 até menos 2. Tá. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui nesse cantinho aqui de baixo ainda da pé. Menos infinito. Então, se eu substituir por menos 2, então vai ficar... Eu vou ficar com menos 1 sobre 18 vezes 3 vezes 9 menos 5 elevado ao cubo. Né? Então, eu coloquei no lugar do 9, não, né? É 4. Coloquei 2 no lugar do x ao quadrado. Então, menos 2 no lugar do x ao quadrado dá 4 positivo. Menos 5. Menos com menos dá mais. Mais quem? 1 sobre 18 de 3 ao quadrado menos 5 elevado ao cubo. Tá. Então, vamos fazer a continha, essa continha aqui, né? Que continha 1 sobre 18 vezes 3 vezes 4 menos 5, isso dá 7, elevado ao cubo, dá 343. Então, o que eu tenho? 1 dividido por 18 vezes 343 dá 1,62, vou botar assim, 10 na menos 4. Né? Calculadora desse valor. Ou você põe 0,00162. Ok. Uma forma. Então, e esse valor aqui, que isso aqui é um valor numérico, ele sai para fora da integral, né? Então, tá. Tá. Então, esse valor sai para fora da integral. Menos, não, melhor, menos, não, mais o limite de A indo para mais infinito
de 1 sobre 18, 3a ao quadrado menos 5 ao cubo. Tá, vamos botar isso lá no... Vamos escrever isso aqui mais apertadinho. E aí a gente consegue botar tudo aqui. 0,00162 mais o limite de B não, A, indo para menos infinito, de 1 sobre 18, 3a ao quadrado menos 5 ao cubo. Tá. Então, esse aqui é o nosso probleminha. Tá. Vamos ver o seguinte. O que acontece com... O que está acontecendo? O A está indo para menos infinito. O A está indo para menos infinito. Então, o que está acontecendo com 3a ao quadrado menos 5? Bom, se o A está indo para menos infinito, o A ao quadrado está crescendo, né? Porque se o A for 10, é 100. Né? A ao quadrado é 100. Se o A for 100, o A ao quadrado vai ser 10.000. Se o A ao quadrado for 1.000, se o A for 1.000, o A ao quadrado vai ser 1 milhão. Ou seja, se ele está crescendo, mesmo negativamente, se eu estou pegando menos 100, né? Se eu estou pegando o A igual a menos 100, isso aqui vai ficar um número positivo, né? Isso aqui vai me dar um número positivo, vai ficar 10.000, 30.000, menos 5. Né? Ou seja, 29.995. Se for um menos 1.000, isso aqui vai ficar 3 milhões positivos, menos 5 e assim por diante. Então, quer dizer que se o A for para menos infinito, né, o 3a ao quadrado menos 5 vai para mais infinito. E isso ainda vai para mais infinito mais rápido se for ao cubo ainda, né? Porque não vai mudar nada. Se vai ao cubo, ainda vai mais rápido, ainda vai para o infinito. Agora, se eu tiver 1 sobre 3a ao quadrado menos 5 ao cubo, isso aqui vai para onde? Isso vai para zero. Né? Porque daí o que vai acontecendo? Eu ainda vou estar multiplicando por 18, né? Então, vai para menos infinito. Isso aqui vai para infinito. Agora, se eu faço 1 sobre tudo isso aqui que vai para infinito, isso aqui vai para zero. Então, esse limite aqui vai para zero. Então, a minha integral converge para esse valor aqui. Né? Então, dá para dizer que integral de menos infinito até menos 2 é quanto? É 0,0000162. Certo? Então, é é um valor feio, mas é um valor, né, que nós temos calculando o limite. Né? Não tem mistério aqui, né? Bem simples. Tá. Ah, tem aqui um problema do... Isso aqui é feito. Tá. Outro exemplo, outro exercício aqui que eu tava... Vou fazer mais uma continha. Antes de começar a aula, eu vi essa questão e disse assim, nossa, que legal isso. Eu sei que vai criar um medinho, eu adoro criar medinho. Vamos pegar 0 a mais infinito de
dx, olha só, dx. Agora também não vai ter tanta graça, né? Porque vocês já viram mera parte. Eu vou tirar um zero, vou botar um outro número aqui. Vou botar 1 aqui. Da raiz de E na x. Nossa, que coisa horrível. Então, como é que fica? Já vimos isso aqui antes, né? Então, vamos arrumar isso. Limite de b indo para mais infinito da raiz de 1 até b de e na menos 1/2, né? Menos 1/2, porque se eu tenho 1 sobre raiz de e na x, eu tenho o quê? Eu tenho 1 sobre e na x sobre 2. Bom, então isso aqui é e na menos x sobre 2. Olha só. Sem mistério, né, gente? Parece uma coisa feia, mas é só a gente encarar a propriedade das potências. Tá. Então, agora, nós sabemos resolver isso, né? A gente sabe resolver a integral de e na menos x sobre 2 dx. Né? Isso aqui vai ser aí uma integral por substituição, então aqui vai ficar menos 2 e na menos x sobre 2, né? Ok, então agora nós vamos ter o seguinte, vamos lá, limite de b indo para mais infinito, menos 2 e na menos x sobre 2, de 1 até b, igual a limite de b indo para mais infinito, de menos 2 e na b sobre 2, mais 2 vezes e na na 1/2. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá, vamos compartilhar de novo. Tá, ok. E aí nós caímos no mesmo probleminha que a gente tinha anteriormente, né? A gente fez o primeiro problema. Só que a diferença aqui é que eu tenho e na menos 1/2, né? Porque eu sei que essa primeira parcela, ela vai para zero. Né? Então, a primeira parcela, ela vai para zero. E aí eu só tenho que... caneta. E eu daí só tenho que determinar, né? Essa primeira parcela que vai para zero, eu só tenho que determinar essa parcela ali, que ficou e 2 vezes e na menos 1/2. Bom, isso aqui é tranquilo, né? Isso aqui é exercício de calculadora. Você pode deixar assim, isso pode aparecer como uma resposta. 2e na menos 1/2. Pode aparecer isso como resposta, não é problema nenhum. Mas se a gente quiser fazer a continha, eu faço a continha aqui, e na menos 1/2. E isso deu 1,21. Aproximadamente 1,213. Tá. Aonde que problemas, né? Aonde que isso surge, né? Aonde se
apresentam as integrais impróprias? Aonde as integrais impróprias elas podem surgir na nossa vida, no nosso cotidiano? No cálculo de probabilidades, né? As probabilidades, ela é um ramo cheio de integrais, né? É uma matéria. Se houvesse uma disciplina só de probabilidade, probabilidade, né? Não probabilidade estatística, só a probabilidade, nós teríamos uma disciplina com integrais de tudo quanto é jeito. Então, né? E por que isso? Porque lá na probabilidade é definido uma função, que é a chamada função de densidade de probabilidade, isso lá na densidade, na probabilidade estatística se fala um pouquinho dela, função de densidade de probabilidade. E se eu integro a função de probabilidade, a densidade de probabilidade de menos infinito a mais infinito, isso dá 1. Né? Ok. E essa função de densidade de probabilidade, ela serve para calcular probabilidades. Né? Então, se eu tenho uma densidade de probabilidade e eu quero calcular a probabilidade de um evento ocorrer no intervalo de AB, né? Então, eu vou calcular a integral de A até B. Né? Um exemplo aqui, vamos ver o seguinte, eu tenho uma função de densidade de probabilidade. Essa função de densidade de probabilidade, ela está medindo, né, o tempo em que uma bateria, né, ou seja, para determinar o tipo de bateria elétrica, né, a função densidade de probabilidade de x horas, né, que seja o tempo de vida útil de uma bateria, né, então, x horas, que seja o tempo de vida útil de uma bateria, ou seja, o x é a vida útil de uma bateria, né, escolhida ao acaso, é essa aqui. Então, x é a vida útil de uma bateria escolhida ao acaso. Tá, a densidade de probabilidade é essa. Né? Isso quer dizer o quê? Né? Ou seja, que para um x maior ou igual que zero, ou seja, a densidade de probabilidade é essa. E o x tem que ser maior ou igual que zero, porque é tempo, né? Então, acha a probabilidade de uma bateria escolhida ao acaso tenha um tempo de vida entre 15 e 25 horas. Tá. Então, né? Por onde a gente vai começar? Eu quero achar a probabilidade de escolher uma bateria que tenha uma vida útil entre 15 e 25 horas. Bom, para isso eu tenho que lembrar que a probabilidade de ter algo entre 15 e 25 é a integral da densidade entre 15 e 25. Né? Então, o nosso problema é esse. Tem que resolver essa integral, a probabilidade entre 15 e 25 corresponde à integral de 15 até 25. Tá. O 1 sobre 60 sai, sobrou a integral de n menos x sobre 60. Essa integral é uma integral por substituição, né? Então, se eu faço a integral de e menos x sobre 60 dx, isso aqui é a mesma coisa que menos 60, e menos x sobre 60, né? Como está aqui. Faço a substituição dos limites de integração, né? Então, sobrou... Bom, primeiro, esse 60 simplificou com esse 60. Aí sobrou esse sinalzinho de menos lá fora, né? Então, vai ficar e na menos 25 sobre 60, que eu botei esse aqui, e depois o 15 sobre 60 tá ali. Ok. Fazendo essa continha, pegando a calculadora, descubro que a probabilidade... Descubro 0,11. Isso quer dizer que eu tenho 11% de probabilidade de escolher, né, uma bateria com vida útil entre 15 e 25 horas. Ok. Ah, mas aqui não tem integral imprópria. Aqui não apareceu integral imprópria. Vamos ver a letra B. A letra B, ele pede para calcular que a probabilidade de escolher uma bateria com vida útil
de pelo menos 50 horas. Ou seja, é de 50 horas para mais. 50 horas para mais. Pode ser quantas horas? Pode ser 100? Pode. Pode ser 200? Pode. Pode ser 3 mil? Pode. Pode ser 5 milhões? Pode. Isso quer dizer o quê? Que se é pelo menos 50. Pode ser 51? Pode. Pode ser 51, pode ser 51 mil ou 51 milhões. Então quer dizer que ele começa em 50 e eu não sei aonde vai parar. É pelo menos. Pelo menos. Começou em 50 e vai. Então, eu tenho uma integral imprópria. Ou seja, eu não limitei o fim. Como eu não limitei o fim, eu tenho uma integral imprópria. E aí, então, toda a ladainha da integral imprópria. Né? Esse 1 sobre 60 sai para fora da integral, vai sair para fora do limite. Já calculamos a integral antes, né? Menos 60. E aí é resolver, né? Bom, aí é aquela situação, né? Como o b vai para o infinito, né? O b vai para o infinito, né? Essa parcela vai para zero. E o que sobra é e na menos 50, na 5 sobre 6. Ou seja, 0,43. Então, eu tenho 43% de probabilidade de escolher uma bateria com pelo menos 50 horas de vida útil. Claro, o nosso problema, o objetivo aqui não é calcular probabilidades, não é isso que eu quero, porque calcular probabilidades é na disciplina de probabilidade estatística, né? Mas que aqui a gente tem, então, um lugar onde a integral imprópria aparece bastante, é no cálculo de probabilidades, certo? Bom, 21,47, não vou falar mais, isso aqui já está de bom tamanho, semana que vem a gente ainda tem alguns detalhezinhos, ainda alguns, não, né, que sobraram, a gente até poderia falar tudo, mas vamos deixar para semana que vem. Professor, Fale. sobre as questões, não foi colocado ainda para a gente escolher, né?